A lição de hoje é de número 10, que o título é O Tabernáculo. O Tabernáculo. Nós vamos estudar, portanto, e esta lição, ela está em 5 capítulos de Êxodo. Ela está do capítulo 35 ao 40, tá? Mas nós vamos ler agora, não precisa se colocar de pé, fique sentado mesmo. Êxodo 40, nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus como base orientadora, tá? Êxodo 40, do versículo 16 ao 38. Aleluia. Êxodo 40, do 16 ao 38. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação, diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas ou viagens, né? Aí está o texto lido como base. Levanta mais um pouco ela aqui, meu irmão. Eu acho que se for a mesma, ainda tem um jeito aí. Verifique aí, por favor. Então, aqui está a leitura bíblica base da nossa lição, tá?
Nós vamos estudar, portanto, e a nossa lição de hoje tem 3 objetivos. Você que trouxe caneta e a lição, abra a sua lição, e no primeiro tópico dela, que está assim: a preparação. Encontraram o nome A Preparação, o tópico? Nesse tópico, a preparação, você escreve a palavra entender o propósito do tabernáculo. Tem caneta aí, irmão? Entender o propósito do tabernáculo. No primeiro tópico da lição, que tem por título a preparação. Tá? Entender o preparo. Feito isso, vá para o tópico 2, que está escrito a parte interna. A parte interna. Acharam? Na parte interna você escreve explicar as peças do tabernáculo. Explicar as peças do tabernáculo. Aí você escolhe se escreve do lado ou junto do tópico, as peças do tabernáculo. Agora vamos para o tópico 3. No tópico 3, a lição está escrito a parte externa. A parte externa. Na parte externa, você escreve assim: saber que o tabernáculo era uma figura. Saber que o tabernáculo era uma figura. Ok? Agora vamos entender as divisões de cada tópico e depois a gente volta para o início. No primeiro tópico, a preparação, nós temos 3 subtópicos. Deus supre os recursos. Está escrito no 2, Deus supre a mão de obra. 3, Deus entrega o projeto. Na segunda parte, o primeiro subtópico é a arca e o propiciatório. O segundo, a mesa e o candelabro. E a terceira, o altar do incenso. Quando chegar no terceiro tópico, vamos estudar. Primeiro subtópico, o altar do holocausto e a bacia. 2, o átrio. 3, a consagração. Ok. Está então feita a leitura da nossa lição. Já lemos o texto bíblico para a base, e nós vamos começar aqui do nosso texto áureo. O título você já decorou, né? É o tabernáculo. E o texto áureo diz: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Eu lembrei agora de um senhor que uma vez ele me pediu algumas explicações da Bíblia, e aí eu falei:
para ele assim: esse texto aqui, segundo a interpretação, ele falou: segundo por quê? Tem o primeiro? Então tira a dúvida talvez de quem esteja pensando, por que segundo? A palavra segundo aqui é o mesmo que da mesma forma, do mesmo modo, conforme. Então troque o segundo e coloque assim: e tudo fez Moisés conforme o Senhor lhe havia ordenado. Algumas gramáticas antigas ainda traz muito essa palavra, né? Segundo vem do modo, operando, fazendo, realizando. Então é preciso a gente entender essas palavras que talvez para algumas pessoas ainda tem dificuldade. E esse texto áureo aqui meu Deus do céu, é uma pregação, é um sermão para a gente sair daqui assim, quebrantado. Presta atenção, esse texto áureo. E tudo fez Moisés tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Dá uma pregação? Não dá. Da nossa maneira de vida, o que é que o Senhor tem para nós? O que é que o Senhor preparou, ordenou para as nossas vidas? E o que é que nós temos feito? Nós temos feito conforme o Senhor ordenou, ou nós temos feito conforme a nossa própria vontade e nossos próprios caminhos? Isso aqui é para ser pensado. Eu disse algumas aulas atrás que ao estudar uma lição bíblica, nós precisamos muito da palavra aplicação. Não basta apenas ler o texto ou trazer um comentário. Em que eu aplico este versículo na minha vida? Ou de que forma eu aplico esta palavra na minha vida? Então é necessário a gente entender um versículo desse aqui como base para a nossa caminhada, seja qual for a área da nossa vida. Fazer tudo conforme o Senhor tem ordenado. E a ordem do Senhor está na Escritura Sagrada, na Bíblia, Palavra de Deus. A verdade prática, ela traz para nós o seguinte: o tabernáculo simbolizava a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. Não precisa a gente voltar tantas lições atrás, mas trazer uma recapitulação aqui da nossa lição. Israel aqui está onde? Quando Deus ordenou a Moisés para falar a Faraó, qual foi a palavra? Para que permita o meu povo ir adorar onde? Onde? Repete, onde? No deserto. Israel aqui está no deserto. Não tinha chegado em Canaã. A viagem era para ser 30 a 40 dias, durou 40 anos, forjar caráter e personalidade. E você já percebeu nas lições anteriores que era um povo obstinado, e aqui domingo passado trabalhamos sobre isso. Um povo que a maioria deles nasceram no Egito, eram filhos de hebreus, descendentes de Israel ou de Jacó, dos filhos de Jacó, de todos eles, porém nasceram em uma terra pagã. Bem verdade, eles foram criados com os ensinamentos da palavra de Deus, eles foram ensinados sobre a luz das Escrituras, quer dizer, a luz das ordens do Senhor, conforme Deus havia passado para Abraão, que veio para Isaac, que veio para Israel, que era Jacó. Mas foi um povo que nasceu no meio de uma geração corrupta, pagã, e isso na caminhada, Deus sabia que aquele povo tinha um coração voltado para o Egito, os seus deuses. Tanto é que pouco tempo depois que saíram do Egito, 1 ano e alguns dias, forçaram a Arão a construir um ídolo. E
saiu o bezerro de ouro. Aí está o Deus que vos tirou da terra do Egito. E foi um povo de dura cerviz, como estudamos aqui, ou de pescoço endurecido. Não tinha antigamente, os nossos pais não diziam para os meninos, que estavam assim com uns 14 anos, está ficando de pescoço duro, não era? Tinha essa frase, irmão? Cangote grosso. Então a palavra cerviz vem de pescoço, cervical, e aí aponta também para a dureza do coração, que coração aqui não é o nosso órgão cardíaco. Coração aqui é pensamento, coração aqui é atitude da alma, é mente, é entender as coisas do Senhor, tá? Então era um povo que estava no deserto e precisava ser forjado o seu caráter. Tanto é que dessa geração, vocês lembram, quem entrou na terra prometida? Entraram muita gente, mas dos que saíram do Egito, quantos? 2. Da multidão que saiu do Egito, quase 2 milhões de pessoas, foram nascendo gente na caminhada durante esses 40 anos, normal, mas a geração que saiu não pôde entrar, porque tinha um coração endurecido, era um povo de coração terrível. Então aqueles estão no deserto adorando, e agora chegou a hora da construção do tabernáculo. E a verdade prática deixa isso bem claro. O tabernáculo era algo simbólico, simbolizava a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. O tabernáculo era fixo ou era móvel? Quem lembra? Móvel. Por quê? Suponhamos que ele foi armado, ele não era construído, ele era uma tenda armada, foi armado aqui. Quando o Senhor queria que o povo andasse para bem mais adiante, a nuvem se levantava do lugar, seguia, eles desarmavam o tabernáculo, seguiam viagem, onde o Senhor ordenava ali, armava novamente. Então o tabernáculo, ele era móvel, era móvel. Nós vamos entender isso. Nós estamos estudando algo que é assim, bem profundo, tá? Bem profundo. Nós estamos estudando tipos e sombras do Antigo Testamento. Tipos e sombras, tipologia. Aquilo que aponta para alguém ou para algo. É uma das doutrinas teológicas das Escrituras. Você está estudando tipologia, sombras e tipos. Aquilo que apontava. Para quem o tabernáculo apontava? O tabernáculo apontava para Cristo, e vamos descobrir isso já já. Eu tenho hoje 3 obras preciosas para te dar de presente, mas não vou dizer agora, tá? No final da aula eu lhe digo, vai chegar no seu celular, e se você ainda não está no grupo da escola bíblica, em nenhum grupo da escola bíblica, vai ali agora, levanta e vai ali no balcão, e diz assim, me coloca no grupo da escola que eu quero receber esse material. 3 lindas obras, tá? Bíblicas, para você entender mais, porque estudar isso aqui em uma escola bíblica de 1 hora e alguns minutos de aula é muito pouco. E eu vou repetir, graças a Deus que essas lições chegaram a tempo para a gente estudar o Pentateuco, estudar as obras do Senhor, estudar Êxodo, estudar Levítico, estudar Números e Deuteronômio. Você vai ser edificado e vai aprender muita coisa, tá? Então, na introdução, o comentarista colocou assim: sendo Deus um ser pessoal, isso aqui é doutrina, tá? Isso aqui é doutrina, porque existe muitas doutrinas, e deixa eu abrir um parênteses, no meio chamado protestante ou evangélico, que prega que Deus é um ser, que Deus é uma luz, é uma força, Deus é espírito. Eles pegam o versículo Deus é espírito
e importa que seus adoradores adorem o Espírito em verdade, aí forma uma doutrina antibíblica, tá? Cuidado com isso. Deus é um ser pessoal e que se relaciona com os humanos. Na antiguidade, Deus se manifestou através das obras e através de uma doutrina chamada de... quando Deus aparecia em forma de anjos. Teofania. Deus apareceu para Abraão, Deus apareceu para Gideão, Deus apareceu para alguns homens da antiguidade em forma de anjos. Teofania. Lembra que Abraão recebeu 3 anjos em casa? E daqueles 3, 2 desceram para Sodoma e um ficou conversando com Abraão. E quando você vai na conversa, você percebe que era o próprio Deus conversando com Abraão. Então, na antiguidade, Deus procurou se relacionar. Você vai para Gênesis, pós a criação, Deus se relacionava com o casal de forma... todos os dias, o Senhor vinha para ter o encontro. Então, a criação e o Criador, a criatura e o Criador. Deus sempre quis se relacionar com o homem. O homem foi que sempre fugiu e continuou fugindo de não ouvir a voz de Deus e, o mais grave, de não obedecer a voz do Senhor. Então, Deus sempre quis se relacionar. O tabernáculo era seu endereço durante a peregrinação no deserto. Mais tarde foi o templo e finalmente em Cristo Ele morou entre nós. Vamos lá. A presença de Deus, quando o povo eu lembro muito bem aqui que nós estudamos, você gravou isso? Relembre. No período em que Deus determinou a saída do povo dele do Egito, houve quantas pragas? 10. Das 10, 2 pragas foram também presenciadas pelos hebreus. Mas as outras 8 pragas, os hebreus não sofreram dano algum. Já era a presença de Deus com eles ali, dizendo: estou com vocês, estou aqui. Deus se relacionando com o povo na saída do Egito, na passagem do Mar Vermelho, nas águas amargas de Mara. Aí você vai no deserto, a manifestação de Deus, a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Tudo isso era a presença do Senhor que estava na vida do povo dele, na caminhada pelo deserto. Tivemos a lição da provisão de Deus. Quem lembra qual foi a provisão de Deus para o povo de Israel? As codornizes, carne e pão, e o maná. Mas tinha outra: a água, a rocha que foi ferida e o povo bebeu desta água. Me lembra a referência, por favor. Paulo escrevendo, me parece que aos Coríntios, ele fala sobre essa rocha que estava com... Vê para mim aí os 2 bispos, por favor, a referência, para a gente citar isso aqui também, que é de suma importância para a gente entender o contexto da lição de hoje, que é o tabernáculo, tá? Que é o tabernáculo. Lembrando mais uma vez, a nuvem, a coluna de fogo, o maná, as codornizes, a água, a saúde do povo, o calçado que não acabou, as vestes que não desgastou, Então, tudo isso apresentava Deus presente no meio do povo. Mas Deus queria algo além. Deus queria algo que apontasse para o futuro. E daí veio a ideia do tabernáculo e o seu significado para os nossos dias, né?
para os nossos dias. Encontraram? 10:4. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui, tá? Eu vou colocar o microfone para vocês escutarem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma comida mesmo espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quantas vezes eles beberam dessa pedra? Quantas vezes eles beberam da água que saía dessa pedra? Alguém se arrisca a dizer? Existem dois episódios, mas Paulo conta a história como Deus acompanhou o seu povo e diz que eles beberam da rocha que seguia eles no deserto. Beberam o tempo todo. A nuvem seguia, a coluna de fogo seguia e a rocha seguia. E a rocha apontava para quem? Para Cristo. Eu admiro, eu fico assim, não é uma admiração boa, é uma admiração ruim. Não sei se vocês lembram de uma aula que eu ministrei aqui sobre os fundamentos da fé cristã e a Bíblia como base de tudo isso. E eu contei para vocês de um líder, não citei nomes, que ele disse que não prega na igreja que ele é pastor sobre o Antigo Testamento. Ele só prega sobre o Novo Testamento porque é a época que nós estamos vivendo. Eu fico olhando, Jesus, essas coisas me dão uma agonia, como diz o baiano, uma agonia por dentro. Porque você vai encontrar Jesus do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse. E existe, para uma compreensão de quem é Cristo em nós, é necessário, porque toda a palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir e instruir em justiça. Então, ensinar o Novo Testamento sem a presença da antiga aliança, do Antigo Testamento, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande, tá? Então vamos nós. Primeiro tópico da nossa lição diz: o tabernáculo, isso aqui é muito interessante, não desceu pronto do céu. E eu vou colocar aqui entre aspas uma palavra minha, não do comentarista. Nem desceram anjos do céu para construir. Aí foi eu que coloquei, tá? Os israelitas receberam o privilégio de construí-lo, e Deus supriu tudo o que seria necessário para a construção. Aqui dá outros meses de escola, de sala de aula. Quer falar de provisão? Principalmente quando algo é de Deus, quando é estar no centro do plano de Deus. Ele prepara, Ele te mostra, Ele te ensina, Ele prepara a mão de obra, Ele prepara recursos, Ele prepara tudo. Então o tabernáculo não desceu pronto. Isso aqui aponta para Cristo. Jesus já nasceu com 30 anos? Não. Passou pelo processo de gestação. Deus se fez homem, sem a necessidade do macho. O próprio Espírito Santo gerou no ventre de Maria. E Jesus passou por todos os processos, todos, cumpriu todos os tipos e sombras do Antigo Testamento. E foi o tabernáculo de Deus entre nós. Mas vamos lá. Primeiro subtópico do 1. Deus supre os recursos. Aqui onde você escreveu,
esse tópico nós vamos estudar sobre entender o propósito do tabernáculo. Vamos lá. Chama a atenção o aspecto voluntário dessas contribuições. Isto foi solicitado no capítulo 35, versículo 5. Aliás, o tabernáculo começou no primeiro ano. A ideia do tabernáculo já foi dita. Se você for para Êxodo 25, você vai ver, quer ver? Abre aí a sua Bíblia, vamos. Êxodo 23, Êxodo 24, aí, Êxodo 25. Êxodo 25. O que é que está no título da sua Bíblia aí? Pode falar em voz alta. Isso, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. O tabernáculo, a ideia do tabernáculo começa no 25, no primeiro ano da saída do povo do Egito. No 35, agora abra aí no 35 e marque, pega o lápis de cor, a caneta. Aqui tem caneta e lápis, se alguém desejar marcar. Quem não tem aí, levanta a mão, que eu vou levar. Tem alguém que não tem nada aí para marcar ainda? Todo mundo tem? Ali, caneta. Tem um lápis de cor aqui, quem quer? Para marcar. O diácono leva aí agora. Êxodo 35 e 5. Leia e marque o que é que lá está escrito, tá? E depois nós vamos para o 36, 6. Acharam o 35, 5? Marcou? 35, 5. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Aqui foi o pedido. 36, 6. Marca aí também na Bíblia. 36, 6. Vamos ver. Irmão, a ideia de você escrever e marcar te ajuda muito a estudar, viu? Muito. Muito, 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 muito mesmo. 36, 6. Assim está escrito. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada ao arraial: nenhum homem ou mulher faça mais a obra alguma para a oferta do santuário. Aqui o povo já foi autorizado a parar, porque já tinha alcançado o objetivo. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de coordenação, organização. Tá? Organização. O povo respondeu tão prontamente à necessidade que no 36:6, por ordem de Moisés, eles foram orientados a interromper. Há dois ensinamentos aqui. Primeiro, letra A atitude do povo de Deus agindo liberal e espontaneamente, com alegria na alma. Segundo, letra B, a transparência por parte de quem administrava. As duas coisas. Vamos lá, quem é da minha época aí? A balança da antiguidade. Alguém levantou a mão. A balança da antiguidade. 2 pratos, 2 bandejas, um arco com um pino e uma haste que se movia de acordo com o peso das bandejas. Então, peso e valor, mercadoria e peso andavam equilibrados, tinha que estar equilibrado. Deus é Deus de ordem. Moisés podia dizer assim, continuem trazendo, continue, mas quando ele viu, é o suficiente, para. Quer ver mais onde existe essa ordem? A mulher, a viúva, quando ela pedia aos filhos, traz mais vaso, e eles levavam vaso, traz mais vaso, e vaso é trazido, até que os meninos disseram o quê? Acabou-se os vasos. A sequência do versículo diz: o azeite parou. Deus não deixou derramar no chão, desperdiçar.
porque era tudo ordenado por vasos. Deus é Deus de organização, tá? Organização. Isso que a gente entende. Primeiro, Deus supre os recursos. Segundo, Deus supre a mão de obra. Esse texto aqui, gente do céu, é muito lindo, é muito bonito. Assim, é algo extraordinário, tá? Marque aí na sua Bíblia esse texto para você ler depois, capítulo 36, o versículo 1. Bezalel e Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saber fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo quanto o Senhor havia ordenado. Deus preparou homens com habilidades. Habilidade também é dom, é talento dado por Deus aos homens. Tem pessoas que colocam uma barraca, uma mesa numa feira livre, e ele coloca flores artificiais e vende mais do que do lado colocou flores naturais. Habilidade de negócios. Tem pessoas que transformam terra em dinheiro, torrão em dinheiro. Sabia? Eu conheci um artesão que ele pegava argila e fazia desenhos de argila, queimava no fogo para ficar forte, pintava e vendia caríssimo. Terra em dinheiro. Habilidade. Tá? Habilidade. Se o senhor pegar um homem do campo que uma hora dessa está com a sua enxada, com a sua foice, e entregar a ele uma carreta para dirigir, ele não vai para lugar nenhum. Ou se o senhor pegar uma enxada e uma foice e entregar para um caminhoneiro que a vida toda dirige, não vai para lugar nenhum. A roça não vai dar certo, nem a carga vai dar certo. Habilidades diferentes dadas por Deus. Para a construção do templo, Deus preparou cada um segundo o que sabia fazer. Deus não entregou pinturas a quem ia enfincar as estacas. As construções das cortinas não ficou para quem trabalhava com madeira e ouro. Cada um no seu devido lugar, gente. Deus preparou a mão de obra. Deus escolheu e capacitou pessoas específicas para que todo o projeto do tabernáculo fosse feito exatamente conforme a sua vontade. O tabernáculo precisava ser feito com desvelo. O que é desvelo? Com propriedade, com qualidade, com perfeição. Perfeição. Então, aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, precisa entender e compreender que Deus é Deus de perfeição e que Ele preparou cada um com habilidade. Liderarão a construção do tabernáculo. E terceiro, Moisés não faz ou constrói nada, ele supervisiona. Isso aqui é um princípio muito grande. Moisés não colocou a mão na obra, Moisés supervisionava. Isso quer dizer que existem coisas que Deus não vai colocar a mão para a gente fazer. É que nós fomos escolhidos para fazer, Ele apenas supervisiona. E quando estou falando isso, não é apenas a obra do Senhor, não. É tudo quanto Ele tem te entregado. A tua casa, a tua família, os teus negócios, a tua profissão, as tuas habilidades. Faça com desvelo, com paixão, com amor, sabendo que Deus está supervisionando a obra e Ele pedirá conta. E isso aí é sério, tá? Isso aí é sério. Terceiro subtópico, tópico 1, Deus entregou a Moisés o projeto. E aí o versículo 1 diz:
segundo tudo que o Senhor havia ordenado. O projeto do tabernáculo foi entregue a Moisés. Tudo tinha que ser feito conforme o modelo mostrado a ele no capítulo 25, versículo 9, versículo 40, tá? E no capítulo 40, versículo 16. Nada poderia ser alterado ou modificado daquilo que Moisés viu. Daquilo que Moisés viu. Deus não deu a ele liberdade imaginativa para bolar um projeto do jeito que achasse melhor. Antes foi taxativo. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha que coisa linda. Aqueles dias que Moisés passou no monte, que enquanto isso o povo estava construindo um ídolo. Ah, meus queridos irmãos, aqueles 40 dias ali tem história. Aqueles 40 dias ali tem coisa. Alguns estudiosos, comentaristas, sugerem até que a revelação da criação foi dada a Moisés durante aqueles 40 dias. O período que Moisés passou, 40 dias e 40 noites, tá? Foi o necessário para que toda a sua obra fosse escrita e realizada. Deus especificou e Moisés fez. Tá? Moisés fez. Nós ouvimos nesses sermãos do dia de domingo que o pastor Jones está pregando sobre as bem-aventuranças, ele falou sobre Moisés, a mansidão de Moisés, tá? Em cumprir a vontade de Deus. Bom, aqui nós estudamos já como Deus supriu os recursos. Tá. E o povo era rico? Esse povo que estava no deserto era rico? Sim. O povo saiu do Egito rico. Quando Deus ordenou a Moisés para pedir a Faraó, você sabe toda a história que nós estamos estudando, a Bíblia diz que Deus quebrantou o coração dos egípcios e o povo os hebreus, antes de sair, os homens hebreus pediam aos homens egípcios ouro e prata, e eles davam. E as mulheres hebreias a mesma coisa, era um despojo. Era mais ou menos assim: vocês serviram tantos anos ao Egito, então está aqui, ouro. E deram muito ouro, e deram muita prata. Conheci um outro comentarista bíblico que ele disse que Deus se entristeceu quando ele percebeu que o povo tinha dado parte dos seus bens, das suas ornamentações, para a construção do bezerro de ouro. O povo estava todo ornamentado, correntes de ouro, argolas de ouro, e tiraram e arrancaram suas pulseiras, suas correntes, e deram para fazer o bezerro de ouro, e Deus se entristeceu, né? Mas eles continuavam com muito ouro e com muita prata, e para a construção eles tinham muitos recursos, muito, e o coração deles foram assim quebrantados para com alegria poderem contribuir com a construção do tabernáculo. Vamos lá. Segundo tópico, a parte interna do tabernáculo. Grosso modo, o tabernáculo era composto de duas partes, uma externa e uma interna. Esta última era dividida em lugar santo e lugar santíssimo. O material que eu tenho, e vou passar para vocês daqui a pouco, tem desenhos, tá? Tem formas de como era o tabernáculo, como está escrito aqui que era desenhado. Vocês vão receber, tá bom? Então, tinha um lugar santo e lugar santíssimo na parte interna. Tinha a arca e o propiciatório. Para abordarmos as peças do tabernáculo, e é isso que nós vamos estudar agora, sugerimos a ordem do relato bíblico, ou seguiremos a ordem do relato bíblico, que começa com a arca e o propiciatório.
certamente por serem as mais sagradas de todas as mobílias do tabernáculo. A arca media aproximadamente 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 de altura. Tá? Ela continha, grava isso, as tábuas da lei, a vara de Arão florescida e um pote com maná. Era o único móvel nos Santos dos Santos. Aqui é chamada a Arca do Testemunho. Por quê? Porque nela estava tudo aquilo que o Senhor havia feito na caminhada do seu povo ao longo dos anos no deserto. A arca era a sua presença no tabernáculo. O tabernáculo tinha a parte externa e a parte interna. E na parte interna havia o lugar santo, onde era o lugar onde os sacerdotes operavam, trabalhavam, e o lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava para as atividades, que nós vamos estudar isso depois, tá bom? Então vamos lá. Essa parte interna, ela tinha a arca e a cobertura da arca, que chamava o propiciatório. O tamanho, vocês já viram, 1,10 m por 70 e 70 de fundura, ou de altura, como queiram falar. A arca simbolizava a própria presença de Deus. A própria presença de Deus. Se alguém lhe perguntar o que representava a arca da antiga aliança, não é a arca de Noé não, tá? A arca do concerto, a arca da antiga aliança que ficava no tabernáculo, representava a presença do próprio Deus, tipo, figura, tá? Tipologia. Tudo isso mostrava a importância daquele objeto, a importância da santidade divina. Vamos lá. Ela era feita de madeira de acácia, um material comum, madeira, e de material precioso. Fazia uma conjunção maravilhosa, ou seja, algo corriqueiro, madeira, e comum, unido a algo incomum e valioso. Isso apontava para Cristo, que tinha as duas naturezas, humana e divina, tá? O propiciatório era feito de ouro. O que era o propiciatório? Era a cobertura da arca, chamava propiciatório. Então a arca formava como se fosse duas peças aclopadas nele. Segundo subtópico, a mesa e o candeeiro. Vão guardando isso. O tabernáculo era composto da parte externa e a parte interna. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Tinha a mesa e o candelabro. Nas passagens correlatas, a mesa é sempre o segundo item mencionado na mobília do tabernáculo. O nome completo do item é mesa do pão da proposição. Está lá no capítulo 25, versículo 30. Era feita de madeira de acácia coberta de ouro. Possuía a mesma altura da arca, 70 centímetros a altura, 88 comprimento, 44 largura. Sobre ela os sacerdotes colocavam pães frescos todos os sábados. O pão diferente do paganismo, não era para Deus comer. Presta atenção. Por isso eram 12 pães, um para cada tribo, e repetindo, tudo isso era simbolismo, e simbolizava que a provisão de Deus nunca faltaria ao povo de Israel, às 12 tribos de Israel. Você pode estar achando difícil, mas vamos entendendo. O candelabro, ou menorá, em hebraico, você já presenciou, já viu algum, né?
tem algumas igrejas que colocam, é o mesmo que castiçal. É uma coluna, e nessa coluna tinha 7 braços, era de ouro puro e batido, e na extensão de cada braço havia uma cavidade onde era depositado o azeite junto ao pavio. Possuía o peso de 35 quilos. O castiçal, junto com a mesa, ficava posicionado dentro do santo lugar, e era a única peça que iluminava o espaço. Pouca luz, pouca luz, pois não havia janelas no tabernáculo. Deveria ficar continuamente acesa, o que exigia manutenção constante. Como já foi dito, indicava que havia alguém na casa. Quando você sai de casa à noite, não costuma deixar a luz acesa? E tem pessoas que deixam até o rádio ligado, o som ligado. Quem passa, tem alguém ali. Tem até aquela história de comédia que o pessoal grava áudios, conversando com a família, gritando meninos, e deixa esse áudio rodando dentro de casa, como se fosse o povo conversando, para notar que tem alguém lá dentro. Mas vamos lá. O candelabro, o castiçal, continuava aceso noite e dia, apontando que Deus estava naquele lugar. Tem gente em casa, Deus estava lá, está aceso, está aceso. O povo saberia que Deus estava lá. O candelabro apontava claramente para Cristo, que é a luz do mundo, Luz do mundo. Terceiro ponto do segundo tópico: o altar de incenso. Era outra peça do santo lugar. Tinha cerca de 0,5 metro de cada lado, 1 metro de altura, com pontas em formas de chifres nos 4 cantos. O incenso era queimado de manhã e à tardezinha todos os dias. Era também chamado de altar de ouro, sendo assim distinguido do outro altar maior e de bronze, que ficava no meio do átrio e era descoberto. Somente os sacerdotes adentravam o lugar santo, ao santo lugar, onde além do altar de incenso também ficava a mesa dos pães e o candelabro. A fumaça do incenso subindo constantemente do altar aponta para as nossas orações diante do Senhor. Então note que o tabernáculo e os móveis não era nada permanente ou fixo ou aleatório. Era símbolo que apontava para o Cristo que haveria de vir. Resumindo já aqui, com a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, ali estava se cumprindo todas as sombras e tipos do Antigo Testamento, todos. A rocha que deu água, o maná que alimentou, a nuvem que dava proteção, a coluna de fogo, o próprio tabernáculo, o castiçal, tudo apontava para Cristo. O tabernáculo era a presença de Deus no meio dos hebreus, na caminhada do deserto, apontando que Deus haveria de habitar entre os homens através de Jesus. Compreendido até aqui? Vamos para a terceira parte. E eu tomei um susto já com o relógio. Vamos lá. O tabernáculo não era um lugar de reunião, como é a igreja, como é os templos, Não era um lugar de reunião como o espaço físico de uma igreja. Era uma tenda portátil, aquilo que já falamos aqui, onde cada uma de suas peças simbolizava e apontava para o aspecto de Cristo e a sua obra. O altar do holocausto e a bacia. Vamos para esses 2 itens. Versículo 1 do 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de
5 a largura, era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. O altar do holocausto era visível a todos e ficava na parte externa. O altar do holocausto, tá? Onde era feito os sacrifícios. Também era feito de madeira de acácia, revestido de bronze. Era quadrado e possuía pouco mais de 2 metros no seu comprimento e na sua largura. A altura era próxima de 1,5 metros. Nesse altar era oferecido os animais. Ninguém podia se aproximar de Deus por seus próprios esforços. Era necessário um sacrifício. Aqui você já conhece o culto da antiga aliança, ou a forma de perdão era apresentada através de um cordeiro, ou de um bezerro, ou de aves, de acordo com a posse das famílias. Todos estes apontavam para o próprio Cristo, para o futuro, para o tempo vindouro, tá? Para o tempo vindouro. Então havia uma consciência clara na mente do povo de que, embora Deus habitasse entre eles, a aproximação não era simples, pois esse Deus é santo e o homem pecador. O que fazer então? Oferecer um sacrifício substitutivo por meio de mediadores. Aí a lição diz assim: o culto cristão hoje é desprovido de altar físico, pois não há mais sacrifício a ser oferecido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi oferecido de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não há mais necessidade de um tabernáculo, não há mais necessidade de uma bacia, não há mais necessidade da arca, não há mais necessidade dos sacrifícios, porque tudo aquilo apontava para o tipo, para Cristo, que substituiu todos os sacrifícios, não para cobrir os nossos pecados, mas para perdoar de uma vez por todas. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Não há pecado que o sacrifício de Jesus não tenha poder para perdoar. Ah, pastor, e a blasfêmia contra o Espírito Santo? É outro assunto diferente. Não tem nada a ver com a caminhada daqueles que querem a salvação e o perdão de Deus. Você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer mais sacrifício nem penitência. Até obras para ser salvo, você não precisa fazer. Nós precisamos fazer obra porque somos salvos. E por sermos salvos, parecidos com Deus, nós fazemos aquilo que Ele faria se estivesse na terra. Amém? Glória a Deus. O subtópico 2, o átrio. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento. O tabernáculo ficava no centro do acampamento, tendo ao seu redor as habitações dos israelitas. Lembrando que os israelitas habitavam também em tendas, móveis, tá? Onde é o acampamento? Suponhamos, o acampamento é suponhamos que Feira de Santana é uma planície deserta, e ali os hebreus, quando paravam pela ordem da nuvem, eles armavam as suas habitações, suas tendas, e no meio ficava o tabernáculo.
apontando que Deus um dia haveria de descer e habitar no meio do povo, da humanidade, conviver com os humanos, tá? E ainda tem algo maior do que isso. Ele não só veio habitar, mas antes dele ir, ele disse: é necessário eu ir para que venha outro Consolador que habite em você. E a doutrina bíblica diz que eu e você somos tabernáculos, somos habitação do Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós, dentro de nós. Aleluia. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos alerta, é Ele quem nos desperta, é Ele quem fala, é Ele quem dá o sinal, é Ele que nos faz conhecer toda a verdade. É o Espírito Santo, é aquele que está preparando a noiva para o noivo. Aleluia. O átrio, a majestade e beleza do tabernáculo, com seus materiais do reino vegetal, animal e mineral, revelava a grandeza e a glória do Deus de Israel. O átrio era a área externa ao redor do tabernáculo. Uma cerca estabelecia seus limites. Essa cerca não era de arame ou de madeira, mas de cortinas de linho fino retorcido, tendo colunas de bronze para dar sustentação. O pátio todo era um retângulo de 75 metros de comprimento, 25 de largura aproximadamente, tendo uma única entrada, apontando que Jesus é a única porta, o único caminho, o único meio de se chegar a Deus. O tabernáculo possuía uma divisão tríplice: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, tá? Curioso que o metal predominante na parte externa era o bronze, enquanto na parte interna predominava o ouro, mostrando a excelência e a grandeza da santidade de Deus, tá? O terceiro subtópico: a consagração. A nuvem cobriu no dia, suponhamos, da inauguração, tá? Abra aí e marque o versículo 34 do Êxodo 40, que nós lemos há pouco aqui. Marque na sua Bíblia, escreva do lado. Pode colocar até assim, ou consagração ou inauguração, como você desejar. O versículo 34 do 40, tá? Pode marcar aí até o 38, como foi a inauguração. A glória do Senhor desceu naquele dia, tá? Eu vou começar aqui do 32. Quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés, está escrito na sua Bíblia, terminou a obra. Pronto. O versículo 33 conclui, irmão Jorge, dizendo: Moisés terminou a obra. No versículo 34, a nuvem cobriu a tenda do encontro, ou do concerto, como está na sua Bíblia aí. A tenda de quê? Da consagração. Em algumas versões, do concerto, né? Está como na sua? Da revelação. Coisa boa é a Bíblia, né? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se toda a construção terminasse aqui no 33, irmão Carlos, era simplesmente uma obra humana. Precisou do complemento do 34 a seguir. Deus confirmou a construção. Deus confirmou. A nuvem cobriu a tenda,
da revelação, do concerto, do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quem construiu não pôde entrar. Tão grande era a glória do Senhor naquela hora, naquele dia. Está aí na sua Bíblia, Moisés não podia entrar. A nuvem permanecia sobre ela. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante, aqui já contando a história do prosseguimento do tabernáculo, juntamente com a mudança dos filhos de Israel, dos hebreus. O livro de Êxodo é concluído com o levantamento e consagração do tabernáculo. Há uma ênfase em todo o capítulo 39 e 40 no povo e em Moisés, seguindo fielmente a vontade de Deus. A expressão eles fizeram, ele fez, exatamente conforme o Senhor ordenou a Moisés, nesses dois últimos capítulos ocorre 17 vezes. 17 vezes. O ensinamento aqui é que a obra de Deus precisa ser feita do modo de Deus, da forma de Deus. Aleluia. E para a glória dele, sugestivamente, tudo é coroado com a presença e a glória do Senhor. Como eu disse, se não tivesse acontecido essa manifestação, nada adiantaria naquela construção. Nada. Esse é o ponto máximo, o clímax do livro. A glória de um templo não é a sua beleza arquitetônica ou a sua riqueza material, mas a presença de Deus ali. Sem ela tudo será em vão. Sem a presença de Deus, nossos cultos serão vazios. Sem a presença de Deus, nossas músicas serão sem unção. Nossas mensagens mortas. Em termos pessoais, a lição é a mesma. Nada tem valor se Deus não estiver presente. Se Deus não estiver presente. Você conseguiu entender a lição? A história do tabernáculo, a construção do tabernáculo, para quem ele apontava, os móveis do tabernáculo, para quem ele apontava. E quer saber de uma coisa bem formidável? Eu e você estamos presenciando e vivenciando o que os hebreus viram em tipos e sombras. Eu vou traduzir. Você teve um sonho comprando uma casa, e no sonho você viu a cor da casa, no sonho você viu o jardim de inverno, você viu a suíte da casa, você viu os móveis da casa, mas você acordou e do seu lado não tinha nada. Até que um dia o corretor apresentou a você o projeto, um plano de uma casa, e você foi até o seu gerente e viu que o seu plano de comprar a casa estava aprovado, e o corretor levou você em 3 casas, mas quando você entrou em uma delas, você lembrou do sonho, tudo conforme você viu no sonho. Eu já vi testemunhos assim, viu? Assim foram os israelitas. Eles viram como se fosse em sonho, e nós hoje estamos desfrutando o que eles viram em tipos e sombra. A presença de Jesus em nossas vidas, em nosso tempo. O tabernáculo, que era móvel feito de bronze, de madeira,
ele já veio, morreu em uma cruz, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Consolador, e esse Consolador habita em mim e em você. O tipo e a sombra do Antigo Testamento, hoje nós estamos desfrutando. Se você ler Hebreus 11 e parte de Hebreus 12, você vai entender que tudo que os nossos pais profetizaram, não profetizaram para eles, mas para nós. As ordens que Deus deu a Moisés não foram feitas, foram realizadas, mas apontava para os nossos dias, apontava para Cristo, apontava para o Mestre. Deus nos abençoe e nos ajude a compreender e caminhar conforme o Senhor tem nos chamado para a caminhada. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.